Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Direito com Elas. Hoje nós vamos comentar uma decisão que se refere a um divórcio que foi decretado com 56 horas de tramitação. É isso mesmo, pessoal, isso mesmo que vocês ouviram, né? E é interessante, quando a gente fala sobre isso, sobre decisões nesse sentido, que a gente se lembra do princípio da razoável duração do processo, que é um princípio estabelecido pela Constituição Federal e também pelo CPC. Então, na realidade, a situação foi a seguinte: foi proposta uma ação de divórcio litigioso, então a autora promoveu uma ação de divórcio litigioso em face do seu cônjuge, né, de seu marido ali. Eles já estavam separados há um tempo, desde o ano de 2018, e ela manifesta o seu desejo de romper esse vínculo matrimonial, fazendo um pedido, inclusive, de tutela antecipada. Então, ela pede que o juiz conceda a sua pretensão de maneira liminar, né, para que o divórcio, então, fosse decretado nesse sentido. E aí, o juiz de primeiro grau, pessoal, ele indefere a tutela antecipada pleiteada pela autora e, diante dessa decisão interlocutória, ela interpõe o recurso de agravo de instrumento, né, baseada lá no artigo 1015, inciso 1 do CPC, o recurso de agravo de instrumento é interposto. E a desembargadora, nesse caso, pessoal, o que ela fez? Ela concedeu a tutela antecipada recursal, o efeito ativo envolvendo esse recurso de agravo de instrumento que foi interposto. A lei autoriza a concessão da tutela antecipada recursal, então ela atende à pretensão da autora, decreta o divórcio de maneira imediata nesse contexto, sustentando, pessoal, que nós estaríamos diante aí de um direito potestativo da parte, né? Basta, no caso, a manifestação dessa pessoa, dessa autora, no sentido de ela não desejar mais manter esse casamento, né? Ela não deseja, ela deseja muito pelo contrário, romper, dissolver esse vínculo matrimonial. E aí ela coloca que isso independe da manifestação da parte contrária e que também não há outras provas a serem produzidas envolvendo essa situação. Ela coloca também, né, a emenda, ela cita também em sua decisão, a desembargadora, a emenda 66 de 2010, que traz a possibilidade do divórcio direto, que independe aí de lapso temporal qualquer, né? A pessoa não precisa mais separar para depois se divorciar, enfim, isso foi alterado, o nosso sistema sofreu alteração nessa ocasião. E aí a desembargadora, ela coloca lá que não há outro requisito a ser considerado pelo juiz para que o divórcio seja decretado nesse contexto. E ela concede a tutela antecipada recursal para que ele, então, fosse decretado. Vale colocar também que ela determina que o réu agravado seja citado aí nessa situação por WhatsApp, pessoal. Então, a desembargadora, ela se baseou em uma portaria do próprio Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, é uma portaria conjunta, número 412 de 2021, que autoriza a citação ali via WhatsApp, né? Então, isso também é interessante, porque também está de acordo dentro dessa situação que a gente está colocando, né? Com o princípio que nós citamos, o princípio da razoável duração do processo. Então, ela cita a portaria e determina que o agravado seja citado via WhatsApp, observando os estritos termos da lei, da própria portaria, enfim, mas a decisão dela veio nesse contexto. Então, gente, em outras ocasiões a gente já falou sobre esse princípio e normalmente quando a gente fala sobre ele, a gente aponta situações em que os processos caminham e que de repente demoram muito e que aquela resposta vem de maneira tardia, né? Enfim, então me pareceu pertinente falar um pouquinho sobre isso, né? No sentido de que a parte, gente, ela tem direito à obtenção de uma tutela, de uma resposta do Estado, né? De maneira tempestiva, efetiva, num prazo razoável. Nós não estamos nem dizendo aqui que o juiz tem que
conceder aquilo que o autor está pedindo? Óbvio que não, mas a resposta tem que vir num tempo razoável, né, pessoal? De maneira efetiva, de maneira tempestiva. Isso é muito importante para que as pretensões, para que os interesses dos jurisdicionados, das pessoas, sejam de fato atendidos e considerados pelo nosso sistema. Era isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo, obrigada pela audiência e até. Tchau!